Tá em dúvida sobre o que é a redação do Enem e o que é avaliado nela? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Oi, o meu nome é Yane. Eu sou estudante de letras e hoje eu vim contar pra você o que é a redação do Enem, o que é a tão temida redação do Enem. Como você deve saber, a prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, na verdade ela foi inicialmente proposta para avaliar como o ensino médio era, como que estava a educação dentro do ensino médio, só que depois ela virou um modo de ingresso para as universidades federais e particulares através do SISU, ProUni e FIES. Se vocês quiserem, inclusive, que eu faça um vídeo explicando o que é o SISU, o que é o FIES, o que é o ProUni, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso pesquisar e fazer tudo bonitinho. E também, o que vocês quiserem saber, como eu entrei pra faculdade, como foi que eu estudei, deixem tudo aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Bom, o tema de hoje é pra gente debater o que é a redação do Enem. A redação do Enem é um texto dissertativo, argumentativo, de até 30 linhas que é feito dentro da prova do Enem. A prova do Enem, se você não sabe, ela é feita durante 2 dias. No primeiro dia, que é o dia de ciências humanas, linguagens e redação, e no segundo dia, no caso são 2 domingos, vai ser avaliado as competências de matemática e ciências da natureza. Dentro da redação do Enem, são cobradas algumas coisas específicas que é importante você saber. A redação do Enem, ela é avaliada de forma complexa, então vão ter 5 coisas que vão ser muito cobradas dentro da sua redação do Enem e que você precisa entender para você não errar nunca mais. No caso, essas 5 competências, elas vão avaliar a estrutura sintática do seu texto e a gramática também, o repertório utilizado, a escolha dos seus argumentos e como você vai organizar eles ao longo do texto, a coesão e os elementos coesivos, como preposições, o jeito que você vai organizar a sua redação. E 5, a conclusão. A redação do Enem, como ela é um texto dissertativo, argumentativo, ela vai buscar trazer um problema social que vai ser debatido. Então, quando você te receber a sua prova do Enem, você vai receber ela, mais o tema que você vai ter que debater. Então, dentro desse tema que vai ser debatido, que normalmente é um problema social mundial, mas principalmente brasileiro, como desigualdade social, a gente já teve também o uso o acesso à democratização do cinema, já tivemos violência contra a mulher, saúde estética, o acesso à internet e muito mais. Dentro desses temas, você vai escrever uma redação de até 30 linhas sobre esse tema e debater quais são os problemas referentes a ele. A redação, ela obrigatoriamente precisa ter algumas coisas, como por exemplo, uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento. Recomenda-se você usar 2 parágrafos de desenvolvimento, porque você consegue estruturar bem melhor. Inclusive, vai ficar aqui o convite, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como montar uma redação, como estruturar projeto de texto, deixem aqui nos comentários também. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre ele, eu vou tentar responder. E ela vai precisar também ter uma conclusão. Mas, Iane, o que afinal são essas 5 competências que são avaliadas dentro da prova do Enem? Essas 5 competências são chamadas de C1, C2, C3, C4 e C5. Começando pela C1, ela vai avaliar a estrutura sintática do texto. O que é a estrutura sintática? Sabe quando você estuda gêneros textuais na escola? Tem o gênero prosa, poema, jornal, esse tipo de coisas. O texto dissertativo argumentativo ele vai ter uma estrutura específica. A C1, como ela vai avaliar a estrutura sintática do texto, ela vai pegar a estrutura das frases. Então, vai ser, se você escrever uma frase na ordem errada e coisas do gênero, tudo vai ser avaliado aqui. Além, é claro, do que é mais comum vocês ouvirem falar sobre a competência 1, é sobre erros gramaticais. Mas a maioria também se esquece de comentar sobre a estrutura sintática em si. Então, por exemplo, vou tentar deixar um exemplo de redação aqui na tela, de uma redação que teve a competência 1 zerada. Isso é muito complicado, porque significa que você não entendeu a proposta do texto, também não possui domínio da escrita formal. Já a competência 2, ela vai avaliar o uso dos repertórios. O que é um repertório? É aquilo que você usa para argumentar, é aquilo que você usa para dar base à sua argumentação. O que é cobrado dentro da redação do Enem são repertórios socioculturais, que são baseados em áreas do conhecimento,
como a história, eventos históricos, eventos filosóficos, correntes filosóficas, filmes, livros, séries, coisas conhecidas amplamente. Ah, Yane, eu posso pegar o caso do Ítalo Santos para poder fazer e usar na minha redação? Não. Mas também depende de como você vai usar esse repertório na sua redação. Se você pegar uma matéria de algum jornal, por exemplo, o G1, se eu pegar uma matéria do G1 sobre o Ítalo Santos e sobre o Felca e eu usar isso na minha redação, aí pode usar, porque vai estar baseada e vai estar fundamentada em uma área do conhecimento, o repertório. Caso não, você só jogue, o caso da Liz Macedo e da Júlia Pimentel e da Antonella Braga na redação. Esse repertório não vai contar e você vai perder pontos por isso. A competência 3, ela vai avaliar a sua argumentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for montar a sua redação, você vai criar um projeto de texto. O que é o projeto de texto? Resumidamente, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso. O projeto de texto, ele vai ser a estrutura, a base que você vai seguir. Então, no parágrafo tal, eu vou trazer as minhas teses. Na introdução, eu tenho que trazer as minhas teses, desenvolver elas ao longo dos parágrafos de desenvolvimento e trazer a conclusão, o fechamento da ideia e dos argumentos de como eu posso resolver esse problema na conclusão. Então, a competência 3, ela vai avaliar se a sua redação possui um projeto de texto, se ela foi bem organizada e se todos aqueles argumentos que você trouxe dentro do seu texto foram bem resolvidos e foram bem estruturados. Então, por exemplo, um projeto de texto ideal seria uma introdução, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Dentro do parágrafo de introdução, a gente vai ter a contextualização daquele tema, como aquele tema ele é debatido no Brasil, o que é exatamente aquele tema, o que a gente pode saber sobre esse tema, você vai contextualizar, depois você vai trazer o que causa aquele problema por meio das teses. Então, por exemplo, nessa introdução aqui, a gente vai ter a contextualização, que no caso normalmente é feita por um repertório sociocultural. Em seguida, a gente vai ter a contextualização daquele repertório para poder trazer os argumentos, que vêm seguidos como as nossas teses. As mais comuns são descaso governamental, negligência governamental, invisibilidade social, esse tipo de coisa. E depois que você já apresentou tudo que você vai trazer na sua redação, na introdução, você vai desenvolver as teses nos parágrafos de desenvolvimento. Então, você vai pegar, se você, por exemplo, colocou 2 teses na introdução, você vai escolher uma das teses e vai desenvolver ela em um parágrafo de desenvolvimento. Em seguida, você vai pegar outra tese e vai desenvolver no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, na conclusão, se você apresentou na sua redação as teses de negligência governamental e invisibilidade social, quando você chegar no parágrafo de conclusão, você vai tentar buscar soluções e medidas através de, por exemplo, projetos sociais, leis, sanções, campanhas sociais para poder solucionar e mitigar, diminuir o impacto daquele problema em determinada região, determinado país e tudo mais. É aí que a gente vai entrar em mais uma coisa assim que não parece tão importante quando você parar para pensar, mas ela é sim muito importante. Sabe quando você está estudando preposições, conjunções na escola e você pensa, para que eu vou usar isso? Você vai usar agora. Na competência 4, a gente vai avaliar os elementos coesivos. É aquilo que vai fazer o seu texto ter uma coesão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o texto vai apresentar lógica e organização na hora de argumentar. Se você já fez o seu projeto de texto, já trouxe todos os seus argumentos, e aí você já tem uma estrutura sintática, já sabe como mais ou menos funciona a organização de frase, oração, período, etc., você vai pensar, nessa redação aqui, você vai ver que você, além de listar as coisas que são problemas sociais, a sua redação ela não é uma lista. Ela não é uma lista. A sua redação, ela é argumentativa. Você precisa trazer argumentos, coisas que comprovam esses argumentos, no caso, repertórios, e trazer a ligação entre essas ideias. Por exemplo, nesse parágrafo de desenvolvimento aqui,
Esses exemplos que eu tô pegando são de redações nota 1000. Por exemplo, se a gente pegar esse exemplo aqui, você vai ver o uso de vários elementos coesivos, como ademais, no início de cada parágrafo, ademais, portanto, todavia, mas, porém, contudo, etc. E a gente sempre vai ver isso. Sempre. Porque isso traz coesão ao texto e permite a... Pô, esqueci a palavra. O fluir das ideias, né? As ideias fluem e elas vão em direção à conclusão. O seu texto todo ele precisa ser muito coeso, trazer a lógica das ideias. Então, você começa a sua introdução apresentando a ideia, apresentando suas teses. No desenvolvimento, você vai trabalhar tudo aquilo que você apresentou na sua introdução, você vai desenvolvendo, caminhando e vai apresentando progressão das suas ideias até chegar na conclusão, onde você vai apresentar a solução para aquele problema. E aí que a gente chega na competência 5, na C5. A C5, para mim, é uma das mais fáceis de escrever. Por que ela é mais fácil de escrever? Porque ela tem uma receita de bolo. De todas, eu acho que ela é a mais fácil de se escrever e de se corrigir, por exemplo. Na C5, ela vai avaliar se você tem domínio, se você pegou as ideias do seu texto, você já desenvolveu, você já apresentou tudo. Na hora da conclusão, você vai ter que apresentar 5 coisas. 5 coisas, que no caso é os elementos ação, agente, detalhamento, modo ou meio e a finalidade. A Iane na C5 não vai avaliar se eu argumentei bem? Não. A competência que faz isso é a C3. Se por acaso, ao longo da conclusão, você não solucionou todos os problemas apresentados durante a sua redação, isso vai ser descontado na C3 e não na C5, porque a C5 ela só vai avaliar esses 5 elementos que eu já mencionei: finalidade, modo, o meio, ação, agente e detalhamento. Então, você só vai perder pontos se você não colocar um desses 5 elementos aqui. Se você colocou todos, você já tem. E, claro, se você já apresentou todos os elementos da sua redação, fez um projeto de texto bonitinho e fez tudo certo na C3 e tudo mais, e você colocou todos os 5 elementos coesivos, parabéns, você já tem uma redação nota 1000. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, se inscrevam nesse canal que eu vou tentar trazer mais vídeos sobre redação aqui. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.